Bom, amigos, muito boa noite. Enquanto o amigo Danilo Cruz entra, vocês devem ter visto lá a publicação, tanto minha quanto a dele, acerca de mais um encontro para a gente refletir sobre coisas bacanas, sobre coisas legais. Pronto, o Danilo já entrou. Boa noite, meu querido. Olá, boa noite, meu querido. Tá me ouvindo direitinho aí? Excelente, excelente vídeo e áudio também. Ok, maravilha. Vamos esperar o pessoal chegar também, né? Isso. Sejam bem-vindos. Pronto, o pessoal já começou a entrar. Olá, pessoal, boa noite. Todos sejam bem-vindos. Maravilha poder novamente compartilhar desses instantes para termos uma conversa interessante sobre situações do nosso cotidiano, em especial agora, né? Solange, tudo jóia, querida? Como é que tá, Sol? Grande abraço. Flávio com um corte novo. Oi, Flávio Carla. tá igual a mim, falta de corte, na verdade. Eu dei um corte gourmetizado aqui. Carla é muito atenta. Eu passei máquina de aparar aqui pelo Danilo aqui do lado, para pelo menos diminuir meu aspecto bárbaro É, tá do um charme. analítico. Mas teve várias falhas aqui que eu dei na máquina na hora que passou. É, tá realmente charmoso. Muito bem. Eu não posso falar nada, né, Flávio? Olha aqui, o cabelo tá saindo do chapéu. Rapaz, que situação, viu? Muito bem. Vamos começar? Vamos Bom, lá. deixa eu falar exatamente como a gente sempre fala, né, Flavinho? Não combinamos nada, tá? Não conversamos antes sobre o tema, não temos uma pauta, temos apenas um tema, que é comunicação mediada por telas. Esse assunto veio à tona quando nós partilhamos um artigo do jornal É o País, que falava exatamente sobre o fato de que videoconferências cansam muito mais do que as conferências normais, né? No caso, as conversas em que as pessoas têm presença, né? Situações presenciais. Então, quando discutíamos sobre isso, surgiu o assunto, né? A ideia de falarmos sobre isso, por vermos que é algo que está atingindo a todas as pessoas. E aí foi meio que imediata a adesão dos dois, né, Flávio? Porque realmente vimos que é necessário falar sobre isso. É diferente lidar com essa comunicação mediada por telas. Essas janelinhas que a gente tem dentro das nossas casas que nos dão acesso ao mundo lá fora, mas que ao mesmo tempo nos expõe um pouco, nos faz entrar em contato conosco, com as nossas questões internas. Então, por isso nós tivemos essa intenção de falar sobre isso. Só apresentando também, né, Flávio? Eu acho que é importante a gente se apresentar. Você quer se apresentar primeiro? Pode começar, já que você está com a palavra. Ok. Eu sou Danilo Cruz, tá? Eu sou professor de psicologia, psicólogo, sou psicoterapeuta também, especialista em saúde mental, em psicoterapia analítica. Eu sempre me interessei por diversos assuntos dentro da área psi, em especial a história da ciência, que é a área de meu estudo de mestrado, né, história da saúde mental na Bahia. Eu gosto bastante do que faço e estou num momento de desafio pessoal que é lidar com essas telinhas agora. Eu sempre resisti a atender através de telas, mas agora isso está acontecendo e de certo modo eu estou me adaptando, né, muito bem a isso. Eu trabalho em um CAPS também, né, um Centro de Atenção Psicossocial, trabalhando no SUS, né, com saúde pública, além de ser diretor da clínica Numen Psicologia, né, que é a principal atividade, na verdade. Amo o que eu faço e
amo esse rapazinho agora também que vai se apresentar, que é um amigo de longas datas, de datas até ermas, né? Muito anteriores à possibilidade de compreensão racional. Quem é você, moço? Eu sou Flávio, eu sou psicólogo clínico, a minha especialidade, minha formação principal é em psicoterapia analítica, eu também me especializei em psicoterapia analítica e minha atuação basicamente se concentra no consultório. O tempo de psicólogo, como psicólogo, praticamente em regime integral, eu estou em regime aí semi-aberto, semi-fechado em consultório. Eu volto para casa para dormir. Regime semiaberto, né? Só volta pra casa pra dormir. É verdade. Então, e aí, como é que a gente começa? Você quer falar um pouquinho sobre... Talvez seja bom a gente falar o que é que tinha no artigo, né, do El País, que motivou nosso bate-papo. Esse artigo... Vai, Danilo, pode começar que você Então, é um artigo de um jornal espanhol, né, que traz contribuições de inúmeros professores de várias universidades da Espanha, a Universidade de Navarro, a Universidade do País Basco, a Universidade de Clemson, todos eles concordando que a comunicação mediada por tela exige mais das pessoas. Por quê? Porque basicamente ela nos solicita uma atenção mais intensa, uma vigília mais intensa, uma vigilância, uma hipervigilância, para compensar o fato de que a gente não tem na comunicação mediada por tecnologia pistas sobre comunicação não verbal. Por exemplo, nesse momento ninguém é capaz de ver os meus pés balançando, ou meus dedinhos tamborilando na mesa, ou, por exemplo, o meu gesto com as mãos nesse momento. Então, para compensar isso, eu preciso, por exemplo, trazer as mãos à tela e gesticular aqui para que vocês possam ver em um artifício, na verdade, um artifício dramático, quase que teatral, já que habitualmente eu não faço isso. Então, a comunicação mediada por telas, em geral, exige que a gente tenha uma expressividade maior, que a gente se movimente mais enquanto está falando, que a gente module mais o tom da voz para não se tornar uma voz monótona. Então a gente vai lá embaixo, vai lá em cima e fala, intensifica, e nessa tentativa de compensar o fato de que a gente não tem pistas da comunicação não verbal, a não ser a expressão facial imediata que a gente pode ver cabendo aqui na tela. Então é um artigo que suscitou na gente esse questionamento justamente pelo fato de que nós estamos tendo que enfrentar os atendimentos à distância, né, através de videoconferência. E é curioso, Flávio, já adiantando até uma parte da minha fala, é que hoje em dia as pessoas me procuram para atendimento, pacientes novos, né? E aí eu acho bem interessante, as pessoas barganham o valor da consulta, justificando que supostamente deveria ser mais barata pelo fato de não estar usando o ambiente físico. E aí eu contra-argumento dizendo que é muito mais dispendioso para o analista, para o terapeuta, para o psicólogo, porque exaure muito mais, e estão aí os estudos mostrando isso, né? É muito mais cansativo, é muito mais difícil de lidar. Então, como eu estou usando o espaço de casa para fazer esse tipo de atendimento, obviamente que eu conto com a compreensão de minha esposa e de minha filha, porque eu uso um espaço em comum, né? Meu apartamento não é essa grandiosidade toda, é um apartamento pequeno, então a gente usa um cômodo específico para isso, que é partilhado pelas pessoas. Então, obviamente que isso exige bastante da gente, né? E a gente muitas vezes, logo que eu comecei, eu me lembro que eu sentia muita exaustão, eu ficava muito cansado ao fim do turno de atendimentos. E aí eu ficava assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo de errado? Será que é porque eu não gosto de estar atendendo? E não era isso, na verdade, era justamente essa compensação para a questão da expressividade emocional, da comunicação não verbal, da falta de pistas, né? E aí, Flávio, o que é que você quer comentar sobre essa nossa escolha? Pois
Todos me ouvem bem também, o som de Danilo está excelente. Às vezes meu áudio nas últimas lives tem dado um pouco mais baixo, e aí eu tento compensar aqui, mas a princípio você está me ouvindo bem, né, Danilo? Tá, tudo ótimo. Pois é, Danilo, esse artigo que você compartilhou e a gente ficou pensando juntos, você tocou no ponto que eu acho o ponto central da argumentação do artigo, porque tem até alguns outros pontos que eu, digamos assim, tenho ainda questionamentos não totalmente resolvidos, não totalmente solucionados, mas esse ponto da compensação em função de uma limitação de comunicação que o recorte da câmera propicia, eu acredito que seja assim o coração, a espinha dorsal do texto, do conteúdo. E só para... Eu não quero me alongar muito, não, mas só para inicialmente dizer, eu sou entusiasta de tecnologia, eu acho a tecnologia... Eu sou bastante apaixonado, até geek nesse sentido, gosto das novidades, eu sou testemunha, inclusive, e você deve ser também, de casos em consultório em que a facilitação das comunicações proporcionadas pela tecnologia ajudou muitas pessoas e tem ajudado. Vou citar um exemplo que eu normalmente cito em discussões e em reflexões como essa, que até mesmo a resistência que eu tinha a priori de sites e de ecossistemas virtuais de relacionamentos amorosos, que a princípio eu tinha uma certa resistência, eu fui verificando na prática que, bom, a argumentação e a objeção poxa, mas por meio virtual você vai encontrar um par amoroso, etc. E aí a pergunta que fica qual é a diferença de você sair no bar e começar a conhecer alguém, começar a conversar com alguém? O ritual, vou usar uma expressão de antropologia, de paleontologia, o ritual de acasalamento não é o mesmo? De aproximação e de conhecimento, de diálogo. Qual é a diferença? Se você está ali realmente conhecendo estranhos, que vai estabelecendo laços. E eu sou testemunha de pessoas, e aqui eu cito um exemplo especificamente, especialmente senhoras já de uma idade um pouco mais avançadas, viúvas, que conseguiram refazer sua vida amorosa, sua vida conjugal, inclusive, porque não se identifica mais com as baladas de determinada faixa etária, né, de sair para conhecer pessoas e conseguiram refazer a vida amorosa assim. Eu sou adepto, sou entusiasmado. Eu acho que as redes sociais e as comunicações vieram para ficar, não tem jeito, e facilitaram muita coisa. Quanta coisa, Danilo, em termos de trabalho, que demoraria meia hora, uma hora, e agora em 5 minutos a gente manda um e-mail, um anexo, e resolver um problema que demandava deslocamento, uma série de coisas, né? E hoje a gente tem várias opções, e cada vez mais a gente tem várias opções, e eu acho que um dos desafios é justamente conseguir escolher a opção adequada para cada demanda. Então, o que é que cabe uma ligação de áudio, o que é que cabe um áudio no WhatsApp, o que é que cabe uma mensagem, o que é que cabe um e-mail, né? Porque se você também for usar uma chamada de vídeo para uma coisa que só o e-mail já resolveria, isso também vai cansar, né? Isso também vai demandar de você. Exaure, né? Exaure, exato. E eu gosto, eu acho que há relações, e aí eu estou já particularizando, há relações presenciais que cansam a gente, independente de ser presencial, né? E há relações que renovam a gente, né? O contato. E eu acho que no mundo virtual também há relações que você, depois de um contato, você ri, você descontrai, você sai revigorado, né? Então, não é só o contato em si, mas eu acho que o ponto fantástico do texto que tem um pouco de... o texto faz um pouco de diálogo com as neurociências, que é a ideia de que não é a mesma coisa. Olha, eu tinha dificuldade de colocar algo que todo mundo sabe, mas transformar isso em argumento, que é porque a terapia online é diferente da terapia presencial. E certa vez um paciente que era muito entusiasta de tecnologia e que já tinha costume por viajar e morar em vários lugares, porque o trabalho dele exigia isso, né? Essa rotatividade, fazer terapia virtual, e ele me dizia, qual é a diferença? Aí eu disse, não, mas pessoalmente é diferente. E ele, mas como é diferente? E eu realmente fiquei sem argumento. E aí eu dizia, não, mas o tom de voz... Ele disse, não, mas videoconferência tem tom de voz. Eu tentava colocar no discurso o argumento de algo que todo mundo sabe que é diferente mesmo, mas tinha dificuldade de transformar isso em palavras, em argumento. Eu só intuía dizendo assim,
você pode ter, você consegue ter ensino à distância, porque a transmissão de conhecimento você consegue, mas você não consegue criar filho à distância. Então, eu sabia disso, mas eu não sabia transformar isso em palavras. Você vê as aulas aí para criança pequena, que é diferente da escola, né? Os professores estão virando youtuber, estão tentando compensar, mas não é a mesma coisa. Então, há uma diferença, mas eu tinha dificuldade. E eu acho que o texto me ajudou a colocar isso em palavras. O que você tem é um recorte do ambiente feito pela câmera. Ou seja, o que o outro está lhe mostrando é aquilo que ele quer mostrar através do controle que ele tem na câmera. Ele ajusta a câmera e ele mostra para você aquilo que ele tem controle de. Na relação presencial, ele não tem controle sobre o ambiente, né? Então, isso é interessante a gente pensar. E eu costumo dizer o seguinte, Daniel, eu vou até usar um exemplo, que é um exemplo um pouco pitoresco, mas vale a pena usar isso. Se a pessoa, se você não, mas assim, se a pessoa, se eu, você, se alguém se identifica com o sexo virtual, por exemplo, ok, mas se há uma preferência do sexo virtual em detrimento do sexo real, alguma coisa existe aí. Porque o sexo virtual, e aí há várias modalidades, seja pelo consumo de conteúdo pornográfico, seja pela simulação do sexo por meio de videoconferência, são todas fantasias em cima do sexo real. São emulações, né? Se eu prefiro o virtual do que o presencial, tem uma questão aí, né? Tem uma demanda aí. Uhum. Sem dúvida. Então, é interessante porque eu, na minha fala, em momento nenhum, quis dizer que eu não goste da questão. Eu reconheço as contribuições, tive a oportunidade de estudar um pouquinho do professor Pierre Levy, que é da Universidade Paris 8, está lá ainda vivo, apesar de já ter uma faixa etária bem avançada, produzindo conhecimento sobre isso. Ele que criou o termo cybercultura, né? Inteligência coletiva, são todos termos dele, falando exatamente do fato de que a gente criou uma espécie de nova mente coletiva, que é o que a gente dá hoje o nome de internet, né, que é oriunda da ARPANET, aquela rede de computadores do exército norte-americano. Então, ele já tinha previsto que iria acontecer e realmente aconteceu exatamente como ele trouxe há muitos anos, né? E não tenho dúvida alguma de que realmente é absolutamente imprescindível. Hoje a gente não tem como imaginar, né? É igual um meme que eu vi uma semana dessas aí, falando que se fosse há 15 anos, a gente estaria preso dentro de casa com um Nokia daquele tijolão, brincando com o joguinho da cobrinha e com um pacote limitado de mensagens SMS sem poder gastar mais, porque não ia ter condição, né? Então, ainda bem que a gente tem a possibilidade de ter a comunicação por telas, a gente tem a possibilidade de interação desse modo que a gente tem hoje. Agora, é interessante que a gente tem diferenças, né? Existem algumas diferenças, né? E quando você fala isso de que a pessoa que prefere a emulação à situação presencial, provavelmente tem uma questão, eu concordo com você, até porque realmente não é a mesma coisa, não tem a mesma circunstância, a mesma ambiência. Eu acho que faz falta a questão da presença, né? Eu acho que tem uma necessidade de uma contingência mais próxima, aí é uma questão pessoal minha, né? Eu realmente sinto essa necessidade, até porque tem algumas diferenças, e aí eu vou trazer para a minha experiência pessoal com relação ao atendimento, né? Por exemplo, o silêncio. Eu não sei se para você isso acontece também, Flávio. O silêncio em terapia é interessante. Eu estava conversando com uma colega de trabalho e ela disse que se assustou com a terapeuta dela, porque ela sempre foi muito calada no consultório e na consulta online está falante, muito falante, ela está assustada com isso. Aí eu fico imaginando, porque em mim eu percebo isso, né? Que a gente, que é psicólogo, a gente aprende, de certo modo, a manejar o silêncio na situação analítica, na situação de terapia, porque sim, é necessário confrontar o silêncio em diversas circunstâncias, e esse manejo do silêncio online, para mim, está sendo um
desafio a mais, porque é diferente, porque às vezes você não sabe se o silêncio é intencional ou se é um lag, é um delay da comunicação, não sabe se a imagem parou, se a pessoa está reflexiva, então você precisa de feedback imediato. Então, o tempo inteiro, isso muda. Você não sabe se aquele silêncio é intencional ou não. E aí, inclusive, você repete, você se pega repetindo as coisas, fazendo de novo a pergunta, não sabendo se a pessoa entendeu. Ou seja, existe diferença, né? Não tem como a gente dizer que não existe, né? Você também vai depender do equipamento que você usa, né? A questão da resolução da câmera, como eu tenho visto isso, né? Inclusive para alguns clientes meus, eu tenho comentado, né? Que a resolução da câmera muda muita coisa, que a gente pode perceber detalhes da expressão facial quando é uma câmera muito boa, muito top, e aí com isso você vê ali nitidamente, enquanto que outras têm uma imagem meio leitosa, uma imagem ofuscada, uma coisa assim diferente. Então você não sabe. Aí a pessoa se coloca sentada, atrás dela tem uma janela com muita luminosidade, ou seja, você só vê a luminosidade atrás e o rosto dela fica escuro, você não consegue ver, aí você tem que tentar ler o que está sendo expresso ali, porque você não está conseguindo enxergar. Então, sim, existem diferenças, né? A gente vive um momento em que essa comunicação não verbal, a essa distância, pode ter feições de embotamento afetivo. A gente não sabe se a pessoa está embotada, se não está realmente manifestando qualquer tipo de... que dá essa sensação. E você também, Flávio? Dá essa sensação? A pessoa está embotada, porque como é que é o embotamento afetivo? É um dos sintomas, né, gente, de transtornos psiquiátricos, de transtornos psicológicos, que a pessoa não tem expressividade emocional. Aí você fica na dúvida, a imagem parou ou ela está embotada? Você não sabe, não tem como saber. Então, dá uma sensação estranha, né? Ainda mais numa época como a nossa, em que as pessoas estão sendo altamente exigidas para terem produtividade, né? As pessoas têm, não, tem que produzir, tem que fazer reunião, tem que fazer 1000 cursos. Eu resisti muito a fazer cursos online agora nesse período, mas eu recebi um convite maravilhoso para fazer um curso na Fundação Instituto Oswaldo Cruz e comecei um curso hoje, né, de saúde mental e atenção psicossocial na Covid-19. Excelente, por sinal, um curso aberto, ainda está aberto para quem tiver interesse, quem tiver propensão para esse tema. É uma coisa que realmente eu fiquei surpreso positivamente pela qualidade do material. Mas eu não vou mentir, para mim é esforçoso, eu tenho que colocar um fonezinho de ouvido para ouvir o que a pessoa está falando e concentrar e tirar o foco das perguntas que estão trocentas mil perguntas subindo ao mesmo tempo naqueles chats sem fim, né? Então é diferente, né? É diferente, exige da gente, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. E uma coisa também que eu preciso falar, Flavinho, que é preciso a gente também se posicionar, eu acho que é importante um posicionamento com relação a isso, é que a gente fala aqui, a gente está aqui nesse momento falando para pessoas e também vivendo esse momento num lugar de privilégio. É muito fácil a gente exigir produtividade de pessoas que tenham internet, Wi-Fi, que tenham possibilidade de usufruir de uma tecnologia, enquanto que tem pessoas que não têm essa possibilidade, e aí a gente quer exigir que se faça aula online para todo mundo de forma que, como se todo mundo tivesse disponibilidade. Eu vejo isso, algumas pessoas que eu atendo também estão passando por isso. O filho tem que ter aula online, mas não tem quem bote aula para ele. E aí, faz como? Né? É um lugar de privilégio a gente falar aqui com toda a beldade do mundo, dizendo, não, mas tem que fazer mesmo, tem que se adaptar, se adequar. Calma lá. Eu acho que a gente precisa diminuir um pouquinho essas expectativas, né? A gente está no meio de uma pandemia. E isso é bom a gente lembrar de vez em quando, né? Porque senão também fica uma ideia falsa de que quem não se adapta a isso de forma imediata, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Não é assim também, né? É verdade, é verdade. E você sabe, Danilo, que assim, apesar de todas as limitações, houve aspectos positivos que eu me surpreendi, né? Aspectos interessantes, no sentido de que, de fato, há todos esses obstáculos, essas dificuldades, conexão, resolução, que você mencionou muito bem.
Fiquei depois pensando algumas coisas sobre essa coisa do atendimento online. Eu já ouço e já recebo mensagem de alguns pacientes que me dizem: quando acabar a quarentena, eu quero continuar online. Tem gente que fala isso para mim. Então, eu Tem acho também. que existe uma tendência de que, para ser mais constante, tem alguns meandros do consultório que eu acho interessante. Por exemplo, no contato presencial, apesar da nossa profissão, a grosso modo, claro que existem terapias corporais, etc., mas, de maneira geral, a nossa profissão não envolve tanto contato físico. Mas, às vezes, em determinados momentos, ali, com algo significativo, sei lá, alguma coisa muito importante, alguma coisa delicada, alguma situação, algum ponto que o paciente chegou, e aí você, de repente, quer comemorar, ou o paciente quer comemorar com você, ele dá um abraço, ele dá um aperto de mão. Isso tem que é isso que é a compensação, né? Isso, o terapeuta vai ter que compensar isso com palavras durante o atendimento, né? E essa compensação com palavras, que pode ser muito bom, mas pode exigir muito. E o que eu achei interessante na colocação do texto é que ele fala uma coisa que a gente tem falado em outros âmbitos. Por exemplo, estudos de neurociências já se referem que, por exemplo, você fazer uma lista de coisas importantes na sua vida do ponto de vista terapêutico, escrever, tem um impacto diferente de você digitar. Né? O cérebro tem impactos e tem benefícios na escrita que não tem na digitação. Então, da mesma forma a gente pensa aqui no contato presencial e no virtual, que há diferenças, eu fico aqui escogitando, eu fico aqui deduzindo que será que futuramente, porque é provável que haja gerações futuras que não tenham futuramente, talvez, nem conheçam, ou se conhecem, nem tenham tanto contato com a escrita mesmo manual. Né? Será que a plasticidade, a neuroplasticidade cerebral vai compensar isso de alguma forma? E o repertório vai ser adquirido de uma outra maneira? Né? Isso são questões interessantes para a gente pensar, né? Sim, sim, sim. Eu acho que a gente está realmente num processo muito intenso de evolução em termos coletivos, né? A gente está passando por uma grande mudança, uma grande transformação. Eu diria que, inclusive, essa pandemia... Aliás, é bom lembrar, né? Que todas as situações de pandemia, assim como as guerras, elas aceleram processos sociais. Como, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Não, a Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra, os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que se virar, fizeram diversas coisas. Na Segunda Guerra isso também aconteceu. Mas a partir da Primeira Guerra é que as mulheres depois puderam votar, por exemplo. Né? Começaram a ter toda uma movimentação com relação a esse posicionamento e importância do papel da mulher. Então, sim, as guerras e as pandemias fazem esse tipo de coisa. É um fato histórico bem estudado, né? Então, sem dúvida alguma, existiam inúmeros questionamentos. Não, mas a educação à distância deve acontecer, não deve. Aí não sei quemzinho da Universidade de Israel dizia que sim, fulano de tal da Universidade de Ohio dizia que não. E aí, agora, com 2 meses de situação de isolamento social que a gente está vivendo, ninguém mais discute. Aconteceu, a gente agora trabalha com a educação à distância. Então as pessoas já não questionam. Inclusive para idades tenras, crianças pequenas estão se adequando a essa situação, tentando se adaptar, pais estão tentando se adaptar. Eu recebi um áudio hoje de tarde, um áudio de humor, né? Um pai falando, né, de que não aguenta mais assistir a aula com o filho, porque ele próprio não queria ter que ficar ouvindo aquelas aulas. Ele estava com ojeriza da professora, já estava realmente com a dificuldade pessoal com a professora, porque ele não aguenta mais ter que ouvir aquelas aulas e ter que explicar para o filho. E a professora, durante a aula, ainda fala: pergunte a seu pai, não sei quemzinho. Aí ele: não pergunte não, não pergunte não. Ou seja, é toda uma adaptação, toda uma adequação
E aí é um processo evolutivo. A gente está, sem dúvida alguma, passando por inúmeras mudanças. E eu acho que uma das grandes mudanças é essa, né? A questão de que agora a comunicação via telas, a comunicação mediada por tecnologia, deu um grande salto, uma grande guinada em 2 meses, né? Eu que nunca tinha feito uma videochamada na vida, eu não sei mais quantas eu já fiz nesses últimos 2 meses, né? Então, é, sem dúvida alguma, um grande processo que vai culminar em mais mudanças aí adiante. A gente não tem certeza ainda de quanto tempo, né, vai acontecer esse tipo de coisa. Eu nunca tinha feito uma participado de uma videoconferência. Hoje eu tenho instalado no meu celular inúmeros aplicativos de videoconferência, participando de reuniões, participando de coisas online o tempo todo, atendendo via Skype, atendendo via WhatsApp, atendendo via Zoom, e lá vai a lista de aplicativos e tem mais, eu nem sabia que tinha mais. Minha filha usa Google Teams, eu nunca ouvi falar desse aplicativo, agora já tenho uma certa, entre aspas, familiaridade, que a mãe tem muito mais do que eu, e aí nessa, obviamente estamos passando por uma grande revolução intelectual, eu não tenho dúvida nenhuma de que isso veio para ficar. Mas eu continuo utilizando minhas técnicas pessoais, viu, Flávio, para tentar me adequar a isso, porque ao fazer uma consulta, atendendo uma pessoa através de uma tela, eu faço o meu grounding aqui sentadinho, né, o enraizamento, né, na verdade, eu tenho uma professora, ela até entrou aí, não sei se ela ainda está me assistindo, se estiver, que é Ana Lúcia Maranhão, que ela fala, né, que na verdade a tradução de ground é enxãozamento. Então, é isso, é de enxãozar mesmo, de entrar no chão e de estar aqui agora presente verdadeiramente, para dar presença, né, na minha, de estar ali realmente fazendo o que eu estou fazendo. Então, tá sendo desafiador, sem dúvida alguma, né? Mas a gente vai tentando compensar, tentando se adequar, tentando adaptar a essa circunstância nova. Pois é. Você sabe que eu lembrei agora de uma coisa. Eu vou ter uma sessão na segunda-feira agora de um casal. Eles vão entrar na videoconferência, os dois, é uma sessão de casal. E na última vez eu estava conversando com um dos cônjuges, né? E eu incluí o outro cônjuge só para combinar, né? Nos últimos minutos da sessão, para combinar como é que vai ser, né? E aí eu comentei com ele o seguinte: se vocês estivessem presentes, eu ia dizer o seguinte: olha, o tom pode aumentar, é possível o tom aumentar, é possível uma certa tensão aumentar, mas o que não é permitido aqui no consultório é violência física, por exemplo, né? Isso não é permitido durante a sessão de casal. Só que eu não tenho mais esse controle, então eu vou apelar para o bom senso de vocês, né? Exato, exatamente. São as adaptações, né? Uhum. São as tentativas de adaptação. Eu tive a oportunidade de assistir uma live de professor Leandro Carnal, e ele dizia que é muito provável que ao fim dessa pandemia a gente tenha uma explosão de sociabilidade em compensação a esse isolamento, a esse afastamento social. E essa sociabilidade supostamente iria se dar por meio dessa comunicação via telas, né? E de certo modo eu concordo com ele, porque eu tenho visto, né, as pessoas estão buscando mais esse tipo de interação. Eu tenho colegas do trabalho que não gostam de falar por videoconferência com os familiares, mas estão se forçando a fazer isso para poder não se embrutecerem, né? E enquanto que tem outros que mesmo assim estão tentando só ligar mesmo, fazer ligação, porque não dão conta da distância e pior, de ter que ver a pessoa ali e não poder ter contato com ela. Então é uma coisa que realmente mexe, né? Muda literalmente. Né? Antes a gente tinha uma dificuldade imensa de acesso à informação. Por exemplo, o Flávio é novinho, não teve isso não, mas eu pesquisava Enciclopédia Barça, né? Eu li muito o dicionário enciclopédico com o Gan Larousse, fiz muita cópia de verbete, ia para a Britânica, né? ia na biblioteca da escola, na Biblioteca Central dos Barris, copiar verbete da Enciclopédia Britânica para poder fazer trabalhozinho da escola.
E até na faculdade também, né? Que na época da faculdade era fichinha, no negócio de artigo científico não tinha negócio de Cielo, não tinha nada disso, era na fichinha lá, e aí tinha que copiar mesmo. Então a gente tinha uma dificuldade imensa de acesso à informação e hoje a gente tem uma facilidade de acesso à informação tão grande que agora o grande desafio é filtrar qual é a informação de valor, né? É saber filtrar qual é a fonte que é confiável, o que, que realmente você pode, né? Esse é o grande desafio hoje em dia. E um desafio também enorme é mostrar para as pessoas que saber pesquisar não é a mesma coisa que saber, né? Porque infelizmente as pessoas estão confundindo as coisas, né? Questionando a autoridade, uma pessoa que já tem uma autoridade naquele assunto, e estão sendo questionadas por pessoas que fizeram uma pesquisa de Google ou assistiram um youtuber comentando sobre o assunto e achando que já são autoridades, né? Isso é um grande risco, a gente precisa realmente tomar muito cuidado. A gente anda numa era de rebeldia em que as autoridades são descredibilizadas, né? A pessoa que estudou 40, 50 anos aquele assunto vai ser descredibilizada por uma pessoa que ouviu um youtuber falando por 5 minutos sobre aquilo como se fosse, né? É aquela história, né? Hoje os excluídos se juntam para reclamar essa exclusão e aí nessa gera-se o negacionismo, a internet ela potencializa isso, ela dá voz a todos, então uma conversa de bar virou uma teoria científica, né? Então a gente realmente precisa tomar cuidado com isso, que é Amplificou, inclusive, né? Se por um isso, lado, veja como é uma faca de dois gumes, se por um lado democratiza, né, e retira sim, as chamadas autoridades absolutas e às vezes autoritárias, por outro lado, corre-se o risco desse pseudo-saber, né, em que a sim. pessoa compara acesso à informação com refletir sobre o conhecimento, né, que tem a ver com o tempo, com amadurecimento, com muita leitura, né? Então, existe Exato. isso mesmo. E fora que hoje em dia o uso da tecnologia virou um entretenimento vago, né, vazio. As pessoas, eu estava lendo um estudo que fala que as pessoas passam 19 segundos numa tela e imediatamente passam para o lado, passam para o lado, ou passam para cima, passam para baixo, o que for. E, ou seja, não existe reflexão. Por exemplo, celular virou chupeta, né? A criança chorou, dá o celular para ela e aí nessa cria-se uma gama de pessoas sem muita reflexão, né? Sem, assim, é, é, é aquela história, né? É que chupeta, ela faz mal, mas pelo menos a criança não chora. É a mesma coisa do celular. A gente sabe que faz mal, mas pelo menos a criança não chora. E aí nessa vai empurrando isso e é realmente complexo. A gente precisa tomar muito cuidado com os usos, e em especial os maus usos que a gente tem feito da tecnologia, né, que está aí para ajudar e não para trazer alienação. Tem muita coisa que a gente precisa ainda estudar e compreender sobre tudo isso, né, Flávio? É, Muita coisa que a gente. é verdade, é verdade. Não, é um tema vasto. A gente está abordando aqui, Danilo, tentando pegar assim os aspectos essenciais, né? Mas tem muita coisa que é impossível dar conta desse assunto em uma live apenas, né? De 50 minutos, uma hora, né? Tem muita coisa que a gente precisa entender dessa mudança de relação. Você falou uma coisa importante que é esse acelerar de processos que já vinham em curso, né? Por exemplo, o ensino à distância, que automaticamente, né, abriu espaço para tudo e que às vezes era um tema já tão debatido, e o Val Harari fala isso, né, e comenta isso, inclusive em um artigo que ele publicou. E alguém comentou aí, eu acho que é Amor da Cabeça aos Pés, o nome, sobre essa questão do ir ao consultório, né? E eu tenho percebido isso, especialmente com relação a crianças, né? Particularmente eu não atendo crianças, mas, por exemplo, eu tenho uma paciente que o filho faz terapia e ela falou sobre a resistência dele de fazer terapia online, porque no caso da criança, que inclusive tem o lúdico, né, muito mais elementos para simbolizar as coisas, a jornada de ir para o consultório e entrar no ambiente da psicóloga faz parte da terapia dele, né?
Então, isso é Sim. interessante, né? Como é que adapta isso, né? E E aí, fora que a questão da criança, que não é apenas verbal, né? A questão da terapia, a criança não chega no consultório e diz assim, eu estou deprimido hoje. Não tem como, ele vai brincar, ele vai interagir através da brincadeira. E aí é realmente um desafio adaptar esse tipo de atendimento aqui para uma situação, né, que para específico lúdico, né, uma coisa lúdica para criança não é muito fácil, não, tem que ser muito bom em fazer isso. É desafiador. Eu vi aqui que alguém comentou, acho que foi Márcia. Márcia comentou da questão das fake news, isso também, né, tem assustado bastante. A gente vê uma quantidade exacerbada de notícias falsas, notícias editadas ideologicamente. Aliás, isso é uma coisa que é preciso lembrar, né? Eu falei agora há pouco, né, a questão de que a gente vê grandes mudanças, grandes evoluções, grandes transformações, né, em na verdade, três circunstâncias, né, que são as guerras, as revoluções e as epidemias. Então, elas aceleram processos, isso no âmbito coletivo e no âmbito individual também, é bom lembrar. Não é à toa que lá na cidade de Wuhan, onde surgiu o vírus, o coronavírus, supostamente, disseram, eu não sei se isso procede, mas isso tem sido repetido tanto que eu acho que procede, a coisa do fato de que assim que acabou o isolamento social, a quantidade de divórcios aumentou de forma exacerbada. Aí eu fico perguntando assim, será que a culpa é da quarentena, a culpa é do isolamento social? Ou já havia ali, né, uma gama de questões que estavam mal resolvidas e que o isolamento só fez trazer à tona? Né? A culpa de tudo agora é a quarentena, é o isolamento? Ou realmente a gente tem questões mal resolvidas que precisa observar de forma mais aprofundada e parar de fugir delas? Então, é uma coisa para se questionar, não é simples assim culpar o isolamento, não. É muito fácil a gente colocar, não, por causa do isolamento, a relação já estava ruim, na verdade, né? Provavelmente não havia proximidade suficiente e o que o isolamento deu foi isso. Foi essa proximidade que fez as coisas se mostrarem como são. Né? Não acredito que. Obviamente que algumas pessoas tiveram mudanças no processo, claro, mas não sei se dá para culpar o isolamento de forma tão simplista, não. Eu acho que é complexo a gente fazer isso, né? não, com certeza, com certeza. Eu acho que realmente veio mostrar, eu gosto da palavra desencontro, né? Os nossos desencontros, né? Que já existiu, né? Então veio colocar luz sobre isso, né? E de alguma forma tem gente realmente passando por situações bastante complicadas, mas de fato não é a quarentena, né? Que potencializou olhar para isso, né? Eu achava até que essa notícia, Danilo, que você citou era fake news, mas não, porque está publicado no site da BBC, então Uhum. me parece que Do procede testado. mesmo. Ah, Uhum. eu não sei se eu estou olhando tudo, viu, gente? Porque às vezes os comentários passam, mas assim, Projeto Vida tá colocando aqui, concordo com você, Danilo, e vivi isto com outro dia. O pior é quando se autodiagnostica-se, né? Autodiagnóstico aí dentro da questão aí da saúde mental é um negócio delicado e aí no ecossistema virtual a gente tem, né, tentativas de simplistas de entender a saúde mental e o comportamento humano, né? Sim, sim. É Muito. uma coisa também que é importante, assim, a gente precisa lembrar uma coisa, que o vírus é um dado objetivo, né? A gente às vezes ideologiza os dados objetivos, né? Como a gente fez, por exemplo, durante a peste negra, dizendo que era por conta do pecado, ou como a gente fez com a peste branca, a tuberculose, dizendo que era em decorrência da vida boêmia, ou como a gente fez com a AIDS, né, dizendo que era apenas decorrente da promiscuidade. A gente ideologiza isso tudo. A gente precisa tomar realmente muito cuidado com generalizações que muitas vezes são extremamente injustas. E aí lembrar que o sentido está nos olhos de quem vê, né? A gente precisa realmente tomar cuidado com isso. Eu lembro de minha formatura, né? No dia da minha formatura, meu preceptor mandou um telegrama para mim,
dizendo que não poderia estar na minha formatura porque a chuva era torrencial. Foi dia 17 de janeiro de 2004 e estava uma chuva tão severa. Aí ele mandou um telegrama dizendo: olha, não tem como ir, mas eu espero que sua vida profissional seja tão fecunda quanto essa chuva que agora cai. Aí eu achei interessante porque maravilha, a gente dá um outro tom à coisa, né? A gente olha com mais esperança, a gente traz. Então, eu acho que esse é um exercício saudável que a gente tem feito com relação a esse isolamento. Eu vi que Claudiane Cunha fez um comentário aí de que o isolamento trouxe a oportunidade de que a gente melhorasse em diversos aspectos. Eu gosto dessa perspectiva, eu sou muito afeito a isso. O pessoal da psicologia positiva também tem esse viés de pensar que ter esperança é bom, né? Pessoas esperançosas, pessoas otimistas, elas tendem a se comportar de modo resolutivo, de modo assertivo, né? Ricardo Dib está aí falando, botando o íconezinho, né, o emoticon da chuva, porque ele estava lá no dia, ele foi, né? Então, ele também presenciou, foi realmente. Mas acho que esperança é importante. A esperança é a segunda virtude teologal. E eu acho que a gente precisa ter esperança, sim. A gente precisa, sabe, olhar para aquele filho de 12 anos de idade e dizer assim: eu espero que isso aí dê em alguma coisa boa. Né? Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de esperança, porque a gente se engaja. E eu acho lindo quando a pessoa todo dia passa trocentos mil cremes, né, para ruga. Eu acho lindo isso. Tem que ter esperança mesmo de que aquilo vai funcionar, né, que vai ter resultado. Casar, por exemplo, apesar de todas as estatísticas contrárias, a pessoa casa mesmo assim, para mostrar que o princípio da entropia não está certo sempre, não. As coisas podem sim trazer um subir da ladeira. A gente precisa ter essa esperança. Eu acho que isso que move a humanidade, isso que diferencia as pessoas no final das contas. Então, eu acredito sim que é imprescindível a gente usufruir disso, né, de ter o brilho nos olhos e buscar realmente, e usar a comunicação mediada por telas para que isso seja levado adiante, para que a gente verdadeiramente possa, com esperança, ter um aprendizado com isso, né? Crescer com isso. Exato. A gente cresce, né? Eu percebo, as pessoas estão mudando, as pessoas estão tendo outro olhar, as pessoas estão valorizando muito mais as presenças umas das outras, o Exato. contato físico, né? A coisa da valorização da presença é espetacular, eu acho isso um grande ganho, né? Mas óbvio que isso não é para todo mundo. Algumas pessoas não cabem nesse estereótipo, então é Exato. preciso a gente ter cuidado com as generalizações, né? Isso aí é realmente E eu acho que com todo o uso desses recursos tecnológicos, e apesar das limitações, apesar do recorte que esses recursos proporcionam a gente, em detrimento da vivência presencial, eu acho fantástico quando você coloca esse aspecto que eu acho positivo, que é o aspecto de a gente ter a oportunidade de desenvolver repertório para usar isso a serviço do humano, né? Ou seja, uma das características eu acho mais positivas é eu conseguir utilizar esse recurso de uma forma em que eu demonstre que o afeto não está exclusivamente subordinado à presença física. Eu posso estar fisicamente perto e não ser afetivo, né? E eu posso ser muito afetivo e muito amoroso fisicamente, porque o afeto tem a ver com isso daqui, né? Ou com isso daqui, como se queira, né? Ou seja, é muito mais algo virtual. O afeto é virtual nesse sentido, né? Eu vou usar uma expressão do nosso meio, né? A transferência, a relação transferencial no consultório é virtual, não é material, né? Então, eu acho que esse é o aspecto positivo que a gente pode desenvolver, que é ser afetivo psiquicamente, né? E não apenas através do abraço. Apesar do abraço ter o seu lugar e é insubstituível, né? Mas isso. esse repertório eu acho que a gente está para desenvolver. E eu acho, Danilo, que assim, fazendo aquele paralelo pitoresco que eu fiz com a sexualidade, se eu uso o virtual em função do real, que eu acho que está acontecendo, eu fico menos distraído. Eu tenho visto que o uso agora
das videoconferências tem tido mais foco, talvez porque a gente não tem por que ficar distraído com outra tela, como a gente fica em almoço de família e o celular debaixo da mesa e a gente olhando. Isso, exatamente. Então a gente está Uma coisa... com tanta falta disso que agora a gente está aproveitando esses contatos com uma postura mais unifocal, né? Ou hiperfocal, né? Isso, eu acho que isso foi bem pertinente. Uma coisa que eu também percebo aqui em casa é o seguinte: minha filha, ela não consegue entender por que eu estou em casa e não posso brincar com ela, não posso estar com ela. Mas aí eu digo assim: olha, filha, se não tivesse isolamento social, a gente não se veria agora. Eu chegaria já mais tarde, você já estaria dormindo. Então, entre uma consulta e outra, papai tem 10 minutinhos para respirar um pouquinho, esticar as pernas, respirar, beber água, respirar. E aí nessa, eu posso te abraçar, eu posso te dar um beijo, eu posso fazer cosquinha, eu posso brincar com você um pouquinho, bem rapidinho. E aí é interessante como ela aceita aquela perspectiva. Não, é uma possibilidade, eu estou perto realmente. Se eu não estivesse em casa, estaria distante. Eu vi aqui que o psicólogo Silvio Valadão comentou que a quarentena também acelerou processos de adoecimento já existentes. É uma grande verdade. Se intensificou, né? Verdade. Uma coisa também que tem aumentado, né, Danilo? O consumo de bebida Sim. alcoólica tem aumentado. E eu ouvi hoje no consultório, mas eu quero verificar, porque esse tema não é um tema divulgado e não deve ser divulgado, que é o aumento da ideação suicida. Né? Sim, mas isso eu vi hoje no curso da Fiocruz. Isso é comprovado já. Existe sim um aumento de ideação suicida, mas o pico dos suicídios está previsto pelos estudiosos de pandemias para daqui a 2 meses. Então, é posterior. É porque, assim, por exemplo, uma situação traumática, somente depois de 1 mês do trauma acontecido. Geralmente, no primeiro mês, a gente não pode dizer ainda que já existe TEPT e muito menos que já existe trauma, porque as pessoas estão tentando se adaptar. As pessoas que não se adaptam que podem vivenciar isso como algo traumático. Então, é mais para frente que realmente esse tipo de coisa acontece. É importante também lembrar que a questão do isolamento, ela traz à tona carências, circunstâncias de lacunas da nossa vida, né? E isso tudo, sem dúvida alguma, se intensifica bastante, né, no momento em que a gente se vê só. Se a gente tem que confrontar a solidão, a gente sente falta de suporte, né, esse aporte social, e sem dúvida alguma isso é muito importante nas nossas vidas, né, e aí é preciso compensar isso de alguma forma. É preciso tentar lidar. E uma das intervenções que é sugerida nesse curso que eu iniciei semana passada é exatamente isso, né? De que a gente precisa aumentar, ampliar o suporte social e ajudar a pessoa a ancorar no aqui e agora, voltar para esse momento. Né? Em qualquer situação traumática, esse tipo de traquejo é absolutamente necessário, né? Voltar para esse momento, para vivenciar o aqui e agora. Que as pessoas fogem do aqui e agora, as pessoas vão lá para o passado, remoerem dores, ou então ficam lá no futuro antecipando dificuldades. Então é sim importante que a gente tente retomar esse momento, voltar, e o contato através de telas vai ser necessário terapeuticamente, justamente porque é o que atualmente é possível que a gente tenha para obter esse suporte social, né? Esse amparo. Isso é importante, isso é crucial. Vera está colocando aqui que isolamento nos fez nos voltarmos para dentro, né? Isso é importante. A Angélica falando que ama você, Flávio, que te ajudou bastante. Aí Vera volta a falar dentro de casa, dentro de nós, né? Solange faz uma pergunta interessante. Como estão seus pacientes do SUS? É extremamente complexo, viu, Solange? Porque, infelizmente, nós não temos equipamento para fazer intervenções à distância e a grande maioria dos pacientes não tem sequer familiaridade com tecnologia. Então, é realmente um grande desafio. Muitas pessoas eu estou tentando abordar
com o telefone, mas confesso que é extremamente desafiador. Por quê? Porque nem mesmo lá da unidade onde eu trabalho, que é o CAPS 2 São Caetano Valéria, a gente não está tendo nem condição de ligar para celular. O telefone da unidade não liga para celular. E a maioria das pessoas hoje em dia não tem telefone fixo, né? A maioria das pessoas que são atendidas lá no CAPS. Então acaba que a gente está tendo um lag aí. Eu preciso usar muitas vezes meu telefone pessoal, meu pacote de dados pessoal para entrar em contato com essas pessoas, o que já é algo complexo, né? Que, como você fala, Flávio, o salário lá só dá para morrer devagar, né? Então, então ainda ter que pagar para trabalhar é realmente puxado. Não está sendo fácil não, viu? É realmente completar. Ontem a unidade foi assaltada, uma mão armada. Então, a gente agora, a equipe está se mobilizando para tentar se posicionar junto à Secretaria de Saúde, exigindo policiamento na unidade, né? Alguém para poder estar lá, um guarda municipal, um policial militar, alguém que possa ser uma presença. Que já não bastasse todas essas dificuldades, todos esses desafios, ainda tem a situação da violência, né? A gente está completamente exposto. Né? Ainda teve colegas que tiveram seu celular roubado nesse momento, né? Então ainda tem mais essa. Não é muito fácil, não. Muito bem. Estamos caminhando para o final, né? Não sei quanto tempo a gente tem, Danilo, mas acho que a gente tem poucos minutos, né, para a gente concluir. Eu acho que foi muito bacana, né? De minha parte, eu acho que a gente contemplou uma série de pontos que cada um deles, claro que dá para ser ampliado, desdobrado e desenvolvido, mas muito bom. Eu gostaria só de citar um outro ponto que Danilo vai concordar comigo, que agrega bastante, que nesses atendimentos online mais pulverizado e mais socializado, eu também tenho tido a oportunidade de contactar algumas pessoas que dizem assim, eu moro na cidade X, uma cidade desse tamanho, única psicóloga da cidade, namora com a pessoa da minha família, não me sinto à vontade. Então, essas pessoas estão tendo condição de fazer terapia, mas por conta disso, né? E às vezes querem ficar mais anônimas numa cidade onde todo mundo conhece, né? E isso é muito bacana, né? Mas alguns pacientes que eu atendia antes no interior me procuraram agora, justamente, Flávio. E aí eu retomei terapia por conta disso, né? Tem a possibilidade de ter, né? Inclusive pessoas de outros países, né, estão me procurando, que foram meus pacientes quando moravam no Brasil, então para tentar retomar. Então é outra possibilidade interessante, né? A tecnologia, sem dúvida, é maravilhosa. Perfeito. Minha gente, muito obrigado. Obrigado a todos. Especialmente a você, viu, Danilo? Mais uma vez, ótima essa parceria. Estou adorando. Está sendo terapêutico para mim. Eu não estou me cansando com essa tela. É verdade. Eu que agradeço, Flávio. Um grande abraço. Eu agradeço a todo mundo. Essa live vai ficar gravada, tá? Vai para o canal Analisadamente. Vai para o YouTube. Então, divulguem, vai ser interessante para outras pessoas também terem contato. A gente agradece a participação de todos e deixa um grande abraço. Abração, meu velho. Obrigadão mais uma vez, viu? Foi ótimo. Show de bola. Excelente. Muito bom. Um abraço a todos. Abração.